você começa a ter as primeiras paqueras com o Felipe, assim, como que foi, tá? Ele sempre trabalhou no administrativo da Canção Nova, como que era e como que começou isso, assim? Então, na verdade, partiu dele. Ah, é? Eu estava cantando num dos eventos. E ele E lhe cantando, cantando dentro dele, né? Reparei ele sentado na frente, assim, no banco do rincão. Já tinha telhado o rincão. Nossa. O banquinho era de madeira. Mas o Felipe estava olhando demais para mim. E aí, a Simone, que também cantava na banda, ela falou assim, ô Paulo, o Felipe tá olhando pra você. Não tá olhando pra mim, não. Tá olhando pra você. A Vânia tá olhando pra mim, não. Tá olhando pra você. Então, começou mais ou menos assim. E aquele dia, o Felipe já morava com o Padre Jonas, né, desde os 9 anos. Ele já trabalhava na fundação, mas eu tinha a imagem dele... chefe do Davi, departamento de audiovisuais, responsável por outras pessoas, e eu não me chamava atenção por ele. Mas eu tinha encerrado um namoro nesse caminho, e eu não queria envolvimento com outros rapazes. Mas estava firme na reza, como dizia meu irmão. Diria meu irmão. Então, estava olhos fixos em Jesus, e eu falei para o Felipe, ele me convidou para almoçar, eu falei assim, ó, antes de almoçar, nós vamos ter que ir primeiro na missa. Eu queria converter o Felipe. Eu achava que eu precisava converter o Felipe. Ele é jovenzinho, 18 anos. Não, ali já tinha mais, né? Tinha uns 20 anos. E a gente foi fazendo todo um processo, né? Nós namoramos 4 anos, eu e o Felipe, para depois noivar e casar dentro da comunidade. Mas aí o que me encantou no Felipe foi o coração bom dele, um homem bom. E sempre ele trabalhando, muito serviço. Eu lembro da primeira imagem que eu vi do Felipe, um dia que estava tendo um evento no rincão do meu senhor, sem telhado, e o Padre Jonas estava em cima de um caminhão. Era o aniversário da rádio. E eu vi um menino loiro, que tentou tirar um cabo que estava para cair na cabeça do Padre Jonas. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, que homem rápido. Nossa. Ele vai salvar o padre. Sabe, me veio na cabeça, me chamou a atenção. Nossa, um homem de atitude. Então, nesse tempo de namoro, eu fui descobrindo esse homem muito silencioso, diferente de mim, muito tímido, reservado, mas de muito trabalho. Então, foi o que aconteceu com a gente, um pouquinho do resumo, né, de 23 anos. Mas né? era um menino que morava com o Padre Jonas, não é? Então, como que era assim? Vocês namoravam e ele estava lá e estava o Padre Jonas. Até que ponto o Padre Jonas se envolvia, dava algum conselho? Dizia, Paulo, ó, vamos lá. Até que ponto que tinha ali a intervenção, não a intervenção, mas a participação do processo, o envolvimento, né? No processo todo. Então, o Eto conta que ele estava numa missa e de um lado estava o Felipe e do outro lado estava eu. Ele me conhecia muito como colaboradora, como funcionária. E ele sabia que eu tinha terminado o namoro e o Felipe também tinha terminado o namoro dele. E ele disse que fez uma oração. Ele falou, bem que o senhor podia unir esses 2 feridentos. Foi assim foi? O Eto, Cupido, falando com Jesus ali no Santíssimo. E quando eu comecei a namorar, eu não sabia dessa história, a gente... Sempre eu convenci o Felipe para a gente, antes de começar a namorar, a gente começar a fazer o estudo da palavra junto. Então, a gente já tinha aprendido o método, a Bíblia no meu dia a dia, que é o método do Padre Jonas de estudar a Bíblia. E aí, acabava de fazer o estudo, a gente tomava café e depois partilhava e o Padre Jonas participava com a gente. Foi um crescimento, foi assim, 8 meses do primeiro namoro. Foi muita discussão, eu com o Felipe, nos bastidores, para acertar, porque ele é muito diferente de mim. O avesso, sabe? O avesso. Ele é muito tímido e eu mais tagarela. E ali foi o tempo de cura, né? Das emoções, tanto do Felipe quanto da minha. E você perguntou do envolvimento. O Padre Jonas sempre muito discreto, mas muito presente, muito amoroso. Muito amoroso. O que todo mundo, quem conhece o Padre Jonas, tem esse carinho por ele, esse amor. Você imagina quem conviveu pertinho, né? Nunca teve uma chamada de atenção. Até a chamada de atenção era muito doce. Né? Por exemplo, eu fui fazer o meu noviciado. Eu fui a primeira pessoa que repetiu o noviciado na Canção Nova. Não tinha uma história de alguém que ia sobreviver após a repetência. Você marcou a história da Canção Nova, hein? A primeira repetente. Primeira repetente. E ele me chamou. Ele falou assim, filha,
Vou contar uma história para você. Aquele jeito bem pedagógico de salesiano, professor salesiano. Uma menina quebrou o braço. Ele contou assim para mim. E ela precisa colocar o gesso de novo. O que a gente faz com essa menina? Eu falei assim, coloca o gesso de novo. Mas eu já sabia que ele estava falando de mim, né? Que eu precisava de formação. E aí ele falou assim, se eu te convidar de novo para você permanecer em Queluz e a sua turma ficar em Cachoeira Paulista? Eu falei assim, padre, o que o senhor, se for para salvar a minha vocação, eu aceito. Então, ele percebeu que eu precisava de um tempo maior. Foi o melhor, assim, daquela época, o melhor tempo de experiência possível, porque a minha turma toda, de 42 jovens, vieram embora e eu tive que ficar como primeira repetente. Até a decepção da formadora, né, de me receber, tipo, ai, o que eu fiz de errado com essa menina aí, que deu tudo errado, né? Mas foi um tempo de intimidade profunda com Deus. Eu precisava daquele tempo mesmo para ouvir o Senhor, para não ter dúvidas da minha vocação. Foi um tempo de uma experiência muito profunda no Carisma Canção Nova, no início, né? E então, esse jeito do Padre Jonas, até a hora de corrigir, sempre muito doce, sempre acreditando, ele, muita empatia, muito amor, muita caridade, né? É o que sempre atraiu a gente, né?